Olá, pessoal, mais uma vez com vocês aqui para essa nossa série de vídeos sobre cagadas, gafes mágicas e o que a gente pode aprender com elas. Hoje eu tô com uma pessoa também super especial aqui, que é a Petrúcia Finkler, que é a minha parceira junto com a Cássia Larrubia no Rainhas do Sabá. Ela que é astróloga, ela é taróloga, ela é bruxa, feiticeira, moon mother. Ela também é escritora, escreveu o livro Os Quatro Saberes. Enfim, a Petrúcia é uma pessoa que já está há bastante tempo aí na nossa estrada, compartilhando com a gente muita coisa legal da arte, da feitiçaria e de tudo mais, alguém que eu admiro bastante. Petrúcia, seja bem-vinda para nos contar das vergonhas. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Muito obrigada por este convite, um pouquinho, constrangedor. Ai, vamos lá, Petrúcia, conta pra gente a sua vergonha. Conta alguma cagada, alguma gafe mágica pra gente dar risada. Então, a minha maior e mais memorável foi quando eu me mudei para uma casa, e aí uns dias antes da mudança, né, tinha alugado uma casa, e aí eu disse, eu vou lá fazer uma limpeza, né, a gente vai limpar a casa nova, aí leva defumação, leva tal, e levei meu marido com tambor, porque uma das formas de limpar um ambiente é com som. E aí você pode ir do som mais pesado e vai refinando. Então tem um tambor, daí tipo uma flauta, um violão, e aí você tem um sininho, né, no final. Então você dá 3 passadas e vai refinando esse som. Então uma das minhas ideias era essa. E no que ele começa a percorrer tocando tambor, me obedecendo, né? Eu disse, faz pra mim, por favor, vamos lá. Porque ele toca tambor em tudo que eu peço. Aí ele vem com o tambor e papapá, com o djembe, tocando em todos os ambientes da casa e eu começo a me sentir mal. Desde o começo, do que ele começa a tocar aquele tambor, eu começo a me sentir super esquisito. Uma coisa assim, toda errada. Toda errada. E aí eu fiquei, nossa, mas o que está acontecendo? Deve ser muita coisa para limpar, deve ter morrido alguém aqui, deve ser lá o quê? Eu disse, não, eu vou até o fim. Alguma coisa me dizia para eu parar com aquilo, mas eu disse, não, eu inventei, agora eu vou até o fim. Aí fiz tudo como eu tinha planejado até o fim. Ele não sentiu nada, mas eu estava lá toda passando mal, fiz todos os processos do som e papapá, e vou embora mal. Passo mal o resto do dia, embrulhada na cama, toda esquisita. O que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo comigo? E aí eu fui oracular. E aí eu entendi que eu tinha aborrecido veementemente um espírito que mora na casa, deve estar lá ainda hoje, que é guardiã da casa. E não gosta de tambor. E eu estava desesperada, e na época eu estava terminando o meu treinamento em bruxaria, isso foi em 2012. E meu treinamento formal mesmo, eu estava super conectada com o meu professor, aí mandei e-mails desesperados para ele, Matthew, me ajuda, eu tô aqui passando mal, não sei o que eu fiz de errado. E aí ele, quando nos conectamos por Skype, ele tem uma visão super desenvolvida, eu depois já desenvolvi bem melhor, obviamente, mas era também esse começo de certas técnicas que eu não tinha domínio, nem estrada, nem cancha. E aí ele falou comigo, eu disse, não, eu descobri que foi isso que aconteceu, tal coisa. Ele disse, como é que você fez essa descoberta por oráculo? Que bom que você não tentou falar com ela, porque eu estou vendo essa mulher está do seu lado, ela é assim, assim, assado, que era o que eu tinha visto do tarô, ela está furiosa. Aí ele começou a falar, ela é alguma coisa, tem a ver uma coisa com white table, com uma mesa branca? Eu disse, sim. E ela disse, Petrúcia, uma coisa é boa, ela sabe se morta. Então isso já é uma coisa sensacional. Mas ela é há décadas guardiã daquela casa. E ela cuida muito para que a energia seja absolutamente o mais límpida possível. Então o tambor, no entendimento dela, chama a galera, né? Atrai espíritos de baixo calão, de densidade, e ela emputeceu. Então, o que ela fez? Ela me fechou aqui, aqui e aqui, os 3 chakras de ação. Para que eu não conseguisse fazer o que eu estava fazendo lá na casa, ela me bloqueou. E o mestre disse, você vai ter que conversar com ela, mas nos termos dela, você vai ter que ter... Aí ele ficava com as orientações, você tem que ter água presente,
E aí ela tá irritada, por que ela tem que falar comigo e não com você? E aí ela, calma, ela está aprendendo, ela está aprendendo. Aí, você vai ter que ter água presente, assim, aí volta com o Rodrigo lá de noite, meia-noite, a gente volta na casa escura, sem luz. Ele fica com o carro estacionado na frente, eu entro sozinha com meu pote d'água na entrada, fiz assim, assim, assado, entrei, pedi desculpas, me retratei com o espírito da mulher, tudo mais, e aí ela apontou, aí eu vi ela, ela estava sentada num sofá construído que tinha lá, ela super severa, aceitou, fez um acordo comigo de que eu só poderia tocar tambor, mas a gente toca tambor para diversão. Talvez a gente vai ter que se entender em muita coisa nessa casa, porque, né, o método disse assim, você pode expulsar ela de lá, mas talvez não seja nem para o seu proveito expulsar ela de lá. Talvez seja legal tê-la por perto, já que ela é uma guardiã. Mas ela vai ter que entender que suas práticas são diferentes e nem por isso são problemáticas. E aí ela disse que podia tocar tambor, mas desde que fosse no quintal e música. Não podia fazer rituais com tambor naquela casa. Então, disse, eu acatei, e aí ela tinha uma bengala, e ela apontou a bengala e sugou os 3 tampões que ela tinha me colocado, e eu voltei a me sentir normal. Então, foi de extrema valia para o meu aprendizado. Nossa, com certeza, né? Com certeza. Já visualizo muitas lições nisso, mas para você, quais são as principais lições que essa experiência te trouxe quanto bruxa, quanto feiticeira, e que você pode partilhar para o pessoal também, se passar por algo nesse sentido, ainda sem o preparo e tudo mais? Primeiro, se você começou a fazer primeira coisa, para limpar uma casa, uma casa que você vai morar, em geral não precisa muita força para limpar. Em geral, casa é uma coisa leve, você pode defumar, pode botar música, pode cantar lá dentro, ela não precisa de coisas pesadas, a menos que você tenha realmente informação de alguma coisa muito trágica, porque em geral é de família para família, não tem, né, tipo, não exige grandes funções. Essa é a primeira coisa que eu aprendi. A outra é que se você sentir que tem alguma coisa errada no que você está fazendo, pare o que você está fazendo. Se você sente, não é para eu me sentir assim, se eu estou me sentindo mal com uma coisa que é para ser leve, boa, tem alguma coisa fora do prumo. Então pare, vá revisar o que você tinha planejado e faça outra coisa de acordo com a sua revisão, consulte pessoas, consulte horários. E a outra é porque eu aprendi na marra também a coexistir, né, com esse espírito que eu decidi deixar ficar lá na casa, e ela permanece lá mesmo depois que eu fui embora. E depois a gente se acertou com algumas coisas, porque teve, obviamente, outros habitantes do astral que começaram a frequentar por conta de eu estar lá, né? Mas eu achei super válido, eu acho que é muito bom, e esse é o legítimo aprendizado de quando você invade um território que é do outro. E algo dá errado, porque você invadiu e não sabe que você está invadindo. Você chegou com o seu jeito, né? Então, essa é outra grande lição disso aí. Exatamente. E, assim, isso também, eu acho que tem uma lição legal para o pessoal também, de uma vez por todas, entender que a gente é multidimensional e a gente trabalha entre os mundos mesmo. Né? Então, muitas vezes a gente vai ter algumas experiências que vai falar, não é isso, não sei o quê. Essa higienização que a gente vê na arte hoje em dia faz, às vezes, com que as pessoas passem por situações parecidas ou com espíritos e tudo mais e acabam nem se dando conta e, assim, acaba fazendo um balaio de gato. Então, Petrúcia, conta pra gente outra. Acho que você tem outra para contar pra gente. Conta. Tenho. Essa é bem rapidinha. Como nos nossos rituais a gente não tem normalmente uma formalização da criação do espaço, porque a gente não traça círculo, a gente invoca uma encruzilhada, e a gente termina os rituais com muito vinho, por exemplo, né, ou algum outro tipo de bebida, já aconteceu de esquecer-se, de desfazer e mandar a galera embora e tal, e aí não conseguir dormir em casa, né? Porque era a minha casa que faz, e aí não consegue dormir. E teve um ritual online, que veio o Rafael Cacaso, e eu fizemos um ritual para Medeia, e pela maneira que o rito foi construído, também não foi exatamente desfeito. A gente ia desfazer os dois. Depois a gente entrou num papo
E ficamos de papo porque ele estava aqui, era pandemia, tu está desesperado para encontrar alguém, tem uma pessoa na tua casa, tu fica, né, focado. Esquecemos. E eu, no meio da madrugada, o que está acontecendo? O que está acontecendo na minha casa? Aí eu me dei conta, eu disse, claro, tem uma festa acontecendo lá embaixo. Aí desci, terminei, encerrei, tipo 3, 4 da manhã, agradeci e aí eu pude dormir em paz. Então lembrem-se de terminar os ritos. E eu queria dizer também que errar é ótimo, porque errar ensina. E pra gente, especialmente, você nunca mais esquece o que você vive na pele. Nunca mais. Então não tenham medo de cometer erros, só não fiquem cometendo os mesmos erros. Essa eu acho que é a grande lição. Ai, com certeza, né, Petrúcia? E assim, só tem cagadas mágicas, gafes mágicas para contar quem pratica, né? Se a gente só ficar no plano da teoria, a gente não põe a mão na massa, não pratica e não tem história para contar. Então é isso. Petrúcia, muito obrigada. Obrigada mesmo por essa partilha, foi muito rica. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a Petrúcia nas redes sociais, vou deixar o @ dela aí. Se vocês não conhecem o trabalho dela, vocês têm que conhecer, que é muito legal. Beijos!